falar sobre a Reforma Protestante é algo muito especial. Então, hoje temos o privilégio de poder analisar esse kit aqui da BV Books, composto por 8 itens. Isso mesmo, 8 itens. Este kit aqui está disponível, você pode dar uma olhada lá no Instagram da BV Books. Vamos agora caminhando em direção à Bíblia de Spurgeon. Vamos nos familiarizando agora da fonte, da água que ele bebeu, para fazer todos os seus sermões e ser conhecido como o príncipe dos pregadores. Aqui nós temos um livro que é interessante, ele retrata a primeira capa da Bíblia King James, 1611. A Bíblia King James, uma breve história de Tyndale até hoje, de David Norton. Aqui nós temos também folha branca. A fonte ela não é muito grande para leitura. Aqui na primeira página nós temos uma digressão sobre a Bíblia King James. A Bíblia King James foi o resultado de um esforço extraordinário de quase mais de um século, em que se utilizaram de muitas traduções boas para o inglês e as transformaram no que os tradutores consideram a melhor dentre as boas traduções, sem nos opor a outras traduções. David Norton rastreia o trabalho até Tyndale e seus sucessores, analisando a tradução e as revisões de suas passagens representativas. Seu novo e fascinante relato segue em detalhes a criação da BKJ, dando atenção ao manuseio, a manuscrito dos tradutores. Ele também examina evidências desconhecidas, como o diário de John Boyce, o único homem que fez anotações sobre a tradução. No centro do livro há uma discussão abrangente da primeira edição da Bíblia. A última parte do livro rastreia a história do texto e da impressão da BKJ e apresenta um relato conciso de sua erudição em constante transformação e reputação literária. Aqui também discorre sobre quem é David Norton, professor de inglês na Victoria University of Wellington. Mais à frente, temos o sumário. Também será reproduzido aí para maior familiaridade, é só congelar a tela. Ilustrações, prefácio, lista de abreviações, predecessores, originais e texto, primeiro esboço, William Tyndale, revisão, conclusão do primeiro esboço, mais revisão. Aí vem discorrendo aqui o ponto 2, fazendo o esboço da Bíblia King James. 3. Fui um dos tradutores. 4. Trabalho da Bíblia King James. 5. 1611, a primeira edição. 6. Impressão, edição e desenvolvimento de um texto padrão. 7. A reputação e o futuro. Que deve discorrer também sobre quando da invenção do rolo de prensas móveis, quando as impressões das Bíblias começaram a ocorrer com um grande sucesso. Ler só um pedacinho aqui. David Norton para o leitor. Este título é em homenagem a William Tyndale, que usou a mesma forma para o prólogo de seu Novo Testamento de 1534. Foi Tyndale quem começou a escrever em inglês o que se tornou a Bíblia King James e fez o máximo que pôde para torná-lo o que é. Claro que ele tinha de ter uma Bíblia para traduzir, por isso começo com a própria Bíblia, em um exame seletivo nos recursos que os tradutores da Reforma tinham disponíveis. Aí vem
muito conteúdo que contém aqui. Eu que sou um fã de história, cursei direito, mas nas aulas de filosofia, de história do direito, eu sempre ficava fascinado, eu sempre gosto. Na época de colegial, me debruçava nos conteúdos de história. Aqui, para a gente conhecer um pouquinho o estilo do autor, nós temos um trecho que eu achei interessante. Não havia ninguém a quem pudesse imitar, nem qualquer texto em inglês de tempos passados, no qual pudesse me apoiar, por já ter interpretado a mesma parte ou parte semelhante das Escrituras. Declara ele, no caso Tyndale, na carta para o leitor de seu Novo Testamento de 1526. Ele foi, de fato, um pioneiro. Contudo, como esse texto mesmo reconhece, houve outras traduções da Bíblia, ou de partes dela para o inglês. A mais notável entre estas foi a Bíblia de Wycliffe, ou Bíblia de Lollard, que apareceu em duas versões por volta de 1382 a 1388. Esse manuscrito da Bíblia, anterior à Reforma, foi traduzido a partir da Vulgata Latina, conhecida por esse nome, por causa que o idioma latino na época era um idioma, como dizer, vulgar. Era o idioma como o inglês hoje, o idioma mais conhecido e mais divulgado, principalmente nos meios acadêmicos. Primeiro, com tal literalidade que parecia uma cópia literal do latim. Depois foi revisada, procurando usar um pouco de expressões idiomáticas inglesas. Talvez Tyndale conhecesse essa Bíblia, apenas a fonte latina, o próprio inglês obsoleto e a excessiva literalidade a transformavam em um modelo a ser evitado. Aqui está falando da Bíblia de Wycliffe, que foi feita baseada na Vulgata. Vamos aqui mais à frente, tem uma ilustração muito interessante, que é a Bíblia dos Bispos de 1602, com anotações feitas pelos tradutores da Bíblia King James. Olha aqui ao lado, já existia aqui, ó, a Bíblia com anotações. Tá vendo? Ficou muito tempo sem aqui no Brasil. Então, mais aqui para frente, avançando, temos bibliografia selecionada também, muito importante, dizendo de onde foram retiradas informações para a confecção da obra. Índice onomástico, bem interessante. E aqui faz referência à próxima obra que iremos estar tomando conhecimento. Vamos também dar uma olhadinha na contracapa, o que a editora nos informa sobre a obra. A Bíblia King James foi o resultado de um esforço extraordinário de quase mais de um século, em que se utilizaram de muitas traduções boas para o inglês e as transformaram no que os tradutores consideram a melhor dentre as boas traduções, que nós dizemos isso anteriormente também. Vamos fazer uma leitura aqui de Ward Allen a respeito desta obra aqui. Ao longo da história da Bíblia King James, surgiram impressores e editores procurando recuperar o sentido das traduções originais. David Norton, o mais recente destes editores, examina 5 manuscritos que vieram à tona nos últimos 50 anos e descreve a utilidade deles na formação de um texto que reflita exatamente os objetivos dos tradutores. Graham Davis também diz: David Norton é o guia perfeito para esse tesouro da nossa herança literária e cristã. A Bíblia King James, com a ajuda do seu profundo conhecimento do texto original
e de fontes impressas, o autor conta por 3 gerações a fascinante história de como a BKJ foi produzida. Ele nos traz ricas descrições de 2 tradutores da Bíblia, tendo como base a biblioteca particular de um e o diário de outro. Olha só que informação. Entendeu? Então, mais um livro que também eu recomendo, muito interessante para aqueles que querem conhecer um pouco mais da fonte que Spurgeon bebeu. Então agora iremos dar uma olhada nesta obra também, que é muito gostosa a sua leitura, muito interessante também. Uma história visual da Bíblia King James. Só, já estamos chegando nela, hein? Já estamos chegando na BKJ de Spurgeon. Aqui a obra é de Donald Blake, com Shelley Beach. Foi uma obra comemorativa dos 400 anos da Bíblia King James. A incrível história da tradução mais conhecida do mundo, da controvérsia ao legado, com mais de 85 belas ilustrações. Eu assino embaixo aqui que as ilustrações elas são muito interessantes. Participe conosco do nosso canal, se inscreva, coloque lá seus comentários, diga o que achou do review, se você já leu, já se familiarizou com esse material, já teve contato, deixa seus comentários aí, a sua opinião sobre eles, é muito importante. E também compartilhe com seus amigos que poderão se enriquecer com o conhecimento deste material para abençoar vidas. E marque o sininho para que nós possamos cada vez mais estar divulgando a palavra de Deus a mais corações. Assim, com a leitura de materiais edificantes, podemos cada dia mais conhecer Jesus.